In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na segunda-feira da sexta semana da Páscoa, nesses 3 dias que antecedem a Ascensão do Senhor, e nas quais a Igreja, por longuíssima tradição, como temos visto, insere esses dias de rogações. Essa procissão, invocando todos os santos, fazendo todos aqueles pedidos tão importantes, tão necessários. Nós, graças a Deus, já temos feito isso, né? Digo as ladainhas e a ladainha de todos os santos que pede tanta graça necessária. Mas nesses dias, com certeza, a Igreja mesma coloca nas nossas mãos, olha que beleza, hein? Nós que fazemos a novena dos coros angélicos, nós que fizemos esses 4 meses de exorcismo, nós que constantemente estamos pedindo, agora temos esta graça de unirmos realmente à Igreja, a intenção da Igreja, e pedir por esses grandes eventos que estão aí, se avizinham, estão por chegar. Quem sabe esse mês, né? Quem sabe? Também graças, eu estou na grande expectativa de ver de todo o universo ver Nossa Senhora. Olha que coisa mais, olha que graça enorme que Deus, para mim isso é uma coisa fantástica. Seremos todos, Deus dizia, seremos todos videntes, todos nós veremos. Isso é uma graça incomensurável que Deus estende sobre a humanidade. E a nós, queridos, então, incumbe essa responsabilidade. Ouviram a primeira leitura, especialmente, claro, o Evangelho também, mas a primeira leitura, especialmente, a oração do justo. Ora, isso diz 2 coisas. Primeiro, de nós nos tornarmos justos. Hein? Nós nos tornarmos justos. Nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, aos justos corresponde no Novo Testamento os santos. Os santos. A intercessão, a oração dos santos. Sem esquecer que esse foi o primeiro nome com o qual fomos chamados. Nas Escrituras, logo depois da ascensão do Senhor, para designar os irmãos, diziam os santos. Os santos. Antes de dizer Igreja Católica, né? Eram os santos, a Igreja dos Santos. Né? Então, sim, refere-se... Essa é a grande responsabilidade que nós temos, né? de nos santificarmos. Nós queremos ser ouvidos por Deus. E olha, nossa oração vimos aí na procissão, quer se estender a tantos e mais ao mundo inteiro. Né? Na verdade, nós estamos rezando pelo mundo inteiro. Que grande, alto deve ser o nosso clamor, mas de que vida de santidade deve provir. Né? Esse é o primeiro requisito, queridos. Né? A gente quer ser ouvido, mas não ouve a Deus. Nós queremos ser ouvidos por Deus, que Ele nos livre dos castigos, dos males e até dos pecados, mas não queremos ouvir a Deus, que nos pede vida santa, vida evangélica, de nós nos controlarmos a nós mesmos, de nós pisarmos, como sempre digo, sobre a nossa própria pescoço e dizer, domina-te, Paulo, fica quieto. Dizer, a nossa própria santificação. É importante que de alguma parte do mundo suba a voz de santos, pedindo a Deus, implorando a Deus. Queridos, o que nós esperamos é coisa tão grande, tão terrível, inimaginável. Com tudo aquilo que nós estamos preparados, avisados, admoestados há séculos. Desde que começam as Escrituras. Agora estou falando também do Antigo Testamento.
O Antigo Testamento fala muito sobre nós, sobre o nosso tempo. Então, que alta santidade, mas que grandes homens santos nós não tínhamos que nos tornar, queridos, para enfrentar isto, com nossa súplica, com nossos rogos, com nosso apelo a Deus, né? Com a nossa oração. Né? Então, que grave isto, hein? Que grave isto. O que pede Deus de nós? Que santidade pede Deus de nós? E quanto mais alta a santidade, porque mais dificuldades encontra. Né? Mais dificuldades pessoais, né? De formação, de caráter, de gênio, de tudo, né? de vícios, né? Para serem vencidos. Né? E também, claro, aqueles externos, aqueles que as dificuldades todas, que sempre digo, nós não seremos isentos daquilo que vem. Nós não somos isentos, não vamos passar assim também, sem nada. Nosso Senhor sofreu, terrível paixão, e foi a morte. Por que nós devemos de passar assim, arrebatados, sem nada padecer, sem nada sofrer com os irmãos? Então, rezamos. E quanto é importante que essa oração realmente suba de mãos limpas, de mãos santas, de mãos que realmente procuram a Deus, de todo o coração, com toda a força, com toda a prudência. Depois, rezamos a Deus para que nos livre dos grandes males. Eu digo sempre, queridos, aquilo que está nas Escrituras não adianta. Aí não adianta. Aquilo vai acontecer. A gente pode melhorar, pode regionalizar, pode fazer o que quiser das profecias, digamos, particulares. Né? Pode adiantar das profecias particulares, né? De santos que ficaram dizendo até data, enfim, né? E podemos até, tudo isso nós podemos elidir com a nossa oração. Mas aquilo que está nas Sagradas Escrituras vão se cumprir. Né? Aquilo, e não é só, como dizia, não é só o Apocalipse. Né? Desde o Antigo Testamento. Vem Deus avisando, e avisando para nós, para a nossa geração, para o nosso tempo, para aquilo que vem sobre nós. Né? E agora se multiplicam em tantos avisos. Esse último agora, de Luz de Maria Bonilla, falava assim, todos os elementos, eu talvez não saiba dizer, mas ela falou na terra, no ar, os ventos, né? o fogo, o que mais faltou? Sobre todos esses elementos que se sofreremos por eles, todos esses elementos. Né? Então, é importantíssimo nós termos consciência disso. Né? Virão, estão se acercando, são vizinhos, estão pertinho de se abater sobre toda a humanidade. Sim, eu digo, não vou me cansar de repetir, ouçam mais uma vez. Né? Já estamos desde 2019 sob o látigo universal, isto é, desde 2019, que a Terra inteira está vendo e está sofrendo aquilo que os grandes eventos. Mas se desencadearão, e quando começarem com força mesmo, porque agora é muita coisa de narrativa, como eles gostam de dizer, né? Querem nos pegar pela narrativa, e nos pegaram. E se de fato, vejam, já 1 bilhão de seres humanos foram mortos, fora aqueles que estão aí imprestáveis, sofrendo com as sequelas que os impede de tudo. Mas se já 1 bilhão foi diminuído de seres humanos sobre a Terra, não é uma brincadeira tão jocosa assim, hein? Não é coisa tão leve assim. Né? Então, e virão. Sabemos, são 2/3 da humanidade
que desaparecerão. Mas isso não significa que aquele 1/3 não terá sofrido. E coisas tremendas, terríveis. Tá? Então, os grandes eventos. Sim, nós rezamos para que Deus nosso Senhor envie os seus anjos. Né? Pedimos a São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todas as milícias do Exército Celeste, os santos todos que estão no céu. Essa luta da nossa geração é uma luta do céu. O céu inteiro está de prontidão, está todo voltado para a terra, está em grande serviço para a salvação das almas, em primeiro lugar. Mas nós pedimos também, sim, nós que estamos nos erigindo aqui em um lugar de refúgio, nós pedimos que de fato o sejamos. Né? Que aqui os homens possam abrigar-se. Daí a responsabilidade de fazermos alguma coisa para abrigar-os. Não só para mim, para minha família, mas para aqueles que virão, a multidão daqueles que virão, assim, na última hora, depois que passou a última hora. Então, quanto é importante nós podermos edificar alguma coisa. Estamos parados há mais de ano, paradinhos. As grandes construções sequer começaram. Né? Não podemos fazer nada, não temos auxílio, não temos ajuda. Então, sim, mas sobre toda a humanidade, queremos rezar por todos os refúgios, por todos os homens, aqueles que já estão padecendo até morte terrível debaixo de bombas, tá? Perdendo suas casas, seus abrigos, suas casas, seus apartamentos, perdendo emprego, perdendo alimento, perdendo tudo. Os homens estão perdendo tudo, estão ficando sem nada, estão ficando na rua. Né? E não só nos territórios de conflito, né? Como nos próprios e mais ricos estados. Nós estamos falando daquele estado mais rico, lá de cima do norte, lá sobre nós, né? Nos Estados Unidos. Hein? Multidão de gente na rua, que perderam tudo. Já perderam tudo. Estão na rua. Famílias inteiras na rua. Em busca de sobrevivência. Então, e que será de todos nós, quando essas catástrofes todas se nos abaterem? Né? Coisas tremendas. O planeta vai bailar no espaço, como uma louca dançarina. Né? Então, tantas coisas ocorrerão. E nós pedimos a Deus proteção, os seus anjos, os seus santos, nos ajudem, nos orientem, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, nós consigamos entender e também ter coragem e praticar e fazer e nos dispor. Tanto nós precisamos do auxílio de Deus, do auxílio celeste. A humanidade inteira precisa. Os homens desprezam, acham que eles poderão por si mesmos socorrer-se. Ledo engano. E não adianta cavar o buraco mais profundo, hein? Como estão fazendo esses abrigos, esses bunkers. Não adianta cavar o buraco mais profundo, porque lá irá desentocá-los a mão vingadora de Deus. É preciso antes converter-se. É isso que é preciso. Antes é preciso converter-se. Então, confiemos antes em Deus. Claro que nós estamos querendo nos prover, inclusive com alimentos e com água, e com roupa, né? Nesses frios glaciais que estamos por sofrer, né? Com roupa, que nós sentimos isso, esta necessidade. Com tudo. Mas confiamos em primeiro lugar em Deus, no seu auxílio, no seu socorro. Viram no Evangelho? A alusão é ao Espírito Santo. O pão que precisamos pedir é o da Eucaristia, queridos. Este é o pão. E é nesta porta, a porta do templo de Deus, que pode nos dar este pão que nós devemos insistentemente bater. Estão fechando essas portas. Já fecharam. Sabeis bem. Hein? Foi em 2020, não foi? Que o Antipapa Francisco mandou fechar as portas das igrejas, e não adiantou reabrir agora, tentativa de reabrir, porque o povo se afastou. Né?
Está fechando cada vez mais a restrição à missa tridentina. É uma porta fechada. Né? O povo está batendo, insistindo, tem que insistir, tem que bater, né? Para poder rezar a missa tridentina. Né? Tem que insistir, tem que bater. Mas a Eucaristia será negada. Oh, isso será gravíssimo, queridos. Quando já não tivermos mais Eucaristia validamente celebrada, né? Por muitos, pela grande maioria dos sacerdotes, mas então o pão nos terá sido negado. Né? O pão terá sido negado à humanidade. Né? O pão da Eucaristia. É terrível isso, é terrível. Consequências calamitosas. Né? Com certeza virão grandes consequências. Mas não, sim, sobretudo o Espírito Santo. A alusão maior ainda ao Espírito. O pão da Eucaristia e o Espírito Santo, que é a Igreja Católica. Né? Não nos falte a Igreja Católica no fim dos tempos. Não nos falte a abundância do Espírito de Deus derramado sobre nós. Ah, como fizemos bem em crismar os nossos dois jovenzinhos, hein? O povo que vem aqui tem que receber os sacramentos inteiros da iniciação cristã, ao menos isso. Né? A primeira comunhão, fazer a comunhão e receber o Espírito Santo, sim. Batismo, né? Claro. É preciso. É preciso receber o Espírito Santo de Deus. É só com o Espírito Santo de Deus que nós atravessaremos essa tempestade tremenda que se avizinha. Sem esse espírito de fortaleza, de coragem, de louvor, de alegria, sem esse espírito de confiança, de esperança em Deus, a travessia não nos será dada. Não chegaremos do outro lado. Os homens se desesperarão. Né? Acontecerá aquilo de que eu falo na minha semana de Daniel, que está aí no YouTube, e dirão aos montes cair sobre nós, e aos vales cobrir-nos de pavor daquilo que está por vir. Cumprir-se-á esta profecia, queridos. Cumprir-se-á tudo isto. E só com o Espírito Santo de Deus, repleto deles, nós teremos coragem de continuar sendo igreja até ao retorno de Jesus. Diria que o grande martírio hoje é aceitar o desafio de atravessar todo o grande castigo vivinhos sobre essa terra, animados pelo Espírito Santo, na esperança do retorno do Senhor. E entregar a Ele uma igreja viva quando Ele voltar em glória e majestade. Esse é o grande martírio que Deus espera de nós. E de nós, como dizia, justos, de nós santificados. Se não somos santos ainda, deixa vir o grande castigo, senão não vamos chorar os nossos pecados, não vamos nos arrepender e não vamos tratar de botar o nosso pé sobre o nosso próprio pescoço para nos dominar e dizer: aquieta-te, santifica-te, né? A nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.